Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês o Pergunte ao Felipe, que é um vídeo que o pessoal pede bastante. Felipe faz com um pouco mais de frequência e tal. Eu acho muito bacana porque eu consigo ajudar a galera aí a desenvolver algumas partes que às vezes está com dúvida. Então, se tu tens alguma dúvida depois de assistir esse vídeo, coloca aqui embaixo no comentário #Pergunte ao Felipe, que eu vou responder ela com o maior prazer do mundo. Bacana? Antes de começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso de barbeiro online. Se tu quiseres ouvir, fica aqui. Se tu não quiseres, não tem problema. É só ir lá pro começo do vídeo, depois da vinheta. Lá dentro do nosso curso de barbeiro online, nós temos uma comunidade exclusiva para os alunos. Como é que funciona essa comunidade? Vocês vão lá, posto o trabalho de vocês, eu faço uma avaliação e essa avaliação ela é enviada em vídeo. Eu respondo em vídeo vocês como funciona. Ó, deveria ter melhorado isso ou não, realmente o corte está muito bom. Ó, vamos focar na parte da tesoura. A gente vai dando um direcionamento para os alunos para que eles consigam se desenvolver ainda mais. É muito bacana a comunidade porque eu fico bem perto da galera e eu consigo saber como é que está o desenvolvimento de todo mundo e o que eu preciso melhorar no curso. Às vezes, pô, tem um detalhezinho que o pessoal está precisando melhorar, eu vou lá e faço uma aula. Então, essa comunidade foi a melhor coisa que nós criamos e agora ela está bem moderada, bem gerenciada aí pela minha equipe. A gente está respondendo o pessoal com muita frequência e aí a gente tem esse acompanhamento bem de perto. Se tu queres fazer parte do curso online, né, que tem muito conteúdo e ainda assim a comunidade para te ajudar, é bem simples. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, vai lá, clica, dá uma olhada em todo o conteúdo que vai estar lá exposto para ti, depois entra para o nosso curso de barbeiro online completo. Tô te esperando lá, hein? E aqui no vídeo a gente vai pro Pergunte ao Felipe. Vamos lá! A primeira pergunta, na verdade é uma observação, é do Anderson de Jesus. O problema que vejo em alguns barbeiros na minha região é que eles só querem gastar uma lâmina para fazer uma barba inteira. E isso, uma lâmina da Wilson ainda. Eu sempre uso de 2 a 3 e sempre tem uma lâmina de melhor qualidade para barbear e outra mais barata para fazer o acabamento do corte. Olha só que bacana, né? Esse preparo que tu tens aí com o teu cliente de se preocupar realmente com a lâmina, usar mais de uma, faz com que tenha um barbear muito mais suave. Né? Porque uma lâmina só, dependendo da barba, na hora que tu estás na metade, a barba já está arranhando, a lâmina já está arranhando, já está machucando, então tem que tomar um pouco de cuidado, sim. E outro detalhe que tu falou aqui que é muito interessante, é sempre bom ter 2 tipos de lâminas. Uma lâmina muito boa para fazer o barbear e outra lâmina simples, um pouco mais barata, para fazer o acabamento. Porque o acabamento praticamente não tem cabelo, é mais tranquilo de fazer, né? A região também é muito mais tranquila de fazer e não tem tanto volume para desgastar a lâmina. Então pode ser um pouco mais simples, não precisa gastar todo o teu dinheiro na melhor lâmina possível. Não, usa a lâmina boa, de excelência, no barbear. A dica é excelente e acho que é a melhor maneira para trabalhar, porque daí a gente tem um custo menor na hora que for fazer o corte. Também tem que pensar nesses detalhes, certo? Vamos para a próxima. A segunda pergunta é do Janderson Andrade. Como vou saber quanto tirar quando eu for fazer todo o acabamento com navalhete ou com a máquina de acabamento? Essa é uma dúvida bem recorrente, tá? A gente fica na dúvida, pô, quanto que eu posso entrar? Será que eu vou entrar demais? Vai ficar estranho e tal. Tem bastante questão visual, né? Esteticamente, tu observar se vai ficar bacana ou se não vai ficar. Não tem como precisar o cálculo, se tu colocar 30 graus, se tu for assim ou assado, porque tem muita variação de nuca, é super complicado ter essa definição. O que tu tens que tomar cuidado sempre é não entrar demais, porque quanto mais tu vais entrando, mais tu vais entrando na linha do cabelo. E quando tu entra demais, no dia seguinte, aquele cabelo ele já cresce, porque é um cabelo muito grosso. Então o cliente fica com a sensação que parece que eu não fiz o acabamento, logo já cresceu. Então tenta entrar o mínimo possível, mas também não entra de menos, porque senão não vai ter definição. Procura uma definição. Quando tu achar, pô, beleza, aqui tem uma definição, tem uma linha reta, já é o suficiente. Muito cuidado, tá? Tem que tomar cuidado na hora de entrar, principalmente na parte da nuca, o quanto que tu vai subir. O quanto que tu vai subir tem uma regra. Tem uma regra bem específica para tu saber exatamente o quanto que eu posso subir na nuca. Mas nas laterais, a parte da orelha, a costeleta é mais conversar com o cliente, né? Mas em cima da orelha e as laterais é algo que tem que ter um pouco de cuidado e ir com calma mesmo, não tem regra para esse detalhe. A regra, na verdade, é não entre demais. Não fique buscando, tem que deixar bem perfeitinho, eu vou levar lá em cima. Não, aí vai ficar bem estranho no dia seguinte, não vai ter muita durabilidade o teu acabamento. Bacana? Vamos para a próxima. A terceira pergunta é do Brandon Bernie. Como aquecer a espuma usando água quente? A espuma tu pode aquecer ela dentro do micro-ondas. Bota bem pouco tempo, tá? Porque ela esquenta muito rápido e também tem que tomar cuidado se tu usa o pincel. Se tu bota o pincel no micro-ondas e tu bota tipo 30 segundos, tu vai torrar o teu pincel.
experiência própria, tá? Uma vez eu confundi, era pra botar 10 segundos, eu botei 1 minuto e meio achando que era toalha, na hora que eu fui tirar, o pincel tava todo queimado, todo torrado, destruiu ele. Então ali a espuma e o pincel, 10 segundinhos, espera um pouquinho, testa no pulso antes de colocar no cliente e manda ver, tá? Quanto mais molhado tiver o teu pincel, mais ele vai aquecer. Então toma cuidado realmente na hora que tu for passar no cliente, se tu não testar no teu pulso, não ver como é que tá, tu pode ir no rosto dele e dar alguma queimadura, uma queimadura mesmo, tá? Porque fica bem quente com bastante velocidade a espuma. Então vai lá, bota 10 segundinhos, cuidado com o recipiente que tu vai colocar, né? Tem que ser de cerâmica, né? O mais interessante. Coloca ali, aquece e fechou, certo? Vamos para a próxima. A quarta pergunta é do Antônio Fonseca. Cabelo mais grosso, posso usar tesoura fio navalha? E no pente corrido, qual seria a mais indicada? Abraço, assisto todos os seus vídeos. Valeu! Então, uma tesoura fio navalha, se ela for de uma qualidade muito baixa e tu pegar um cabelo muito grosso, ela não vai cortar, tá? Experiência própria, os alunos quando compram uma tesoura muito ruim e pega aquele cabelo grosso, tu vai ficar apertando, apertando, apertando e o cabelo só desliza, ele não é cortado. Então eu sempre digo, se tu tens pouco dinheiro para investir numa tesoura, é melhor investir numa tesoura fio laser. Porque a fio laser tu tem certeza que ela vai cortar. Os dentes dela seguram bem o fio e tu consegue dar uma tesourada reta e com mais precisão. Agora, se tu tens um bom dinheiro para investir na tesoura, a tesoura fio navalha vai manter muito melhor a estrutura do fio. Então eu já iria para a navalha, até porque tem outros benefícios com outras técnicas, tipo o deep cut, slice, point cut, ela acontece melhor na tesoura fio navalha. O pente corrido, ele depende muito, tá? Se for o mesmo caso do cabelo grosso, aí voltamos de novo para a tesoura fio laser. Agora o pente corrido, cara, tanto faz, assim, para quem tá começando, eu sempre indico o pente corrido a ser feito na tesoura fio laser, porque dá um pouco mais de precisão. A fio navalha, ela escorrega um pouco, né? Mas eu prefiro o resultado da fio navalha. Para quem tá começando, fio laser para esse detalhe, mas para quem já tem um pouco mais de experiência, pode ir na fio navalha bem tranquilo, certo? Vamos para a próxima. A quinta pergunta é do Thiago Correia. Professor, por que existem cabelos que realizamos a divisão de ferradura antes de cortar e outros usamos a máquina até a divisão? Essa é uma pergunta bem bacana, tá? A divisão ferradura, geralmente tu vais fazer ela para preservar a parte de cima. Quando a gente tem algum cabelo específico, quando a gente tem um cabelo que ele precise de desconexão, se ele é desconectado, aí a gente vai fazer esse tipo de divisão. Principalmente quando ele for desconectado em toda a região, o undercut, por exemplo. Ele é todo desconectado. Então a gente tem que vir, fazer a divisão, separar e passar a máquina. Porque se tu for no olho, aquela divisão nunca vai ficar correta, vai ficar toda bagunçada. Então tu tem que fazer essa divisão. Agora um corte social, por exemplo, que é conectado nos dois lados, não tem necessidade de fazer essa divisão. Por quê? Porque ele é conectado, ele não tem essa separação definida. Eu acho que se eu pudesse resumir, né? Se a gente precisa fazer um corte onde exista algum tipo de divisão, de desconexão, a gente tem que fazer a ferradura, tá? Às vezes nem precisa fazer a ferradura, tá? Às vezes só separando uma parte já é o suficiente. Se, por exemplo, um lado for desconectado e o outro for conectado, só separa a parte do desconectado. Acho que esse é o melhor resumo de todos. Certo? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido algo mais. E se ficou com alguma dúvida, já sabe, coloca aqui embaixo, #pergunte ao Felipe e deixa a sua dúvida que eu vou te ajudar. Legal? No mais, se vocês querem me seguir todos os dias, 9 horas da noite, aqui no YouTube, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Certo? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.